Encontre todas as soluções onde a, b e c são números inteiros. Vamos lá. Aqui a gente tem um sistema de duas equações com três variáveis. Então a gente não deve conseguir resolver esse sistema simplesmente com substituição ou técnicas normais aqui para resolver sistemas. O que acontece? Geralmente, quando as variáveis são números inteiros, o que a gente tem que fazer é tentar, de alguma forma, fatorar esses lados aqui das equações. Por quê? Vocês já vão ver por quê. A vezes B mais C, a gente não consegue fatorar, a gente não consegue transformar isso daqui num produto. Mas a gente pode usar algumas técnicas de álgebra, como, por exemplo, somar as equações. Vamos somar esse lado daqui e somar esse lado de cá. Então, do lado de cá, a gente teria AB mais C mais A mais BC é igual a 4.045. Simplesmente somando os dois lados da equação. Tá? E agora ficou uma coisa aqui desse lado que a gente consegue fatorar. Já dá para ver aqui que a gente consegue fatorar se a gente agrupar, sim, esses dois aqui e esses dois aqui. Agrupando AB com A, gente consegue colocar o A em evidência. Então, isso daqui vai ficar A que multiplica B mais 1, mais. Agora, C com BC, a gente consegue colocar o C em evidência. E vai ficar C vezes B mais 1. Tudo isso igual a 4.045. E agora a gente tem uma soma de dois termos que têm um fator em comum. A gente consegue colocar o B mais 1 em evidência. Então, isso daqui vai ficar igual a mais C vezes B mais 1, igual a 4.045. E aí, essa que é o macete quando você tem números inteiros. Você fazer Por que eu quis fatorar isso daqui? Porque eu quero fazer um produto igual ao número inteiro. Um produto de quê? Um produto de dois números inteiros. Esse aqui é um inteiro e esse aqui também é um inteiro. E aí a gente tem uma quantidade de possibilidades reduzida, né? Se a gente pegar o 4.045 e encontrar todos os divisores desse número, tem cara de ser um número grande, né? Que pode dar muitas possibilidades diferentes. De repente, talvez a gente devesse tentar fatorar isso aqui de outra forma. Vou só conferir aqui, 4.045. Se a gente fatorar ele, 3 não é divisível por 3, mas é por 5. 40 por 5 dá 8, 45 por 5 dá 9. 809. 809 não é mais divisível por 5, por 7. 7, 102, 95, não é divisível por 7. É, deixa eu ver, a gente vai ter que verificar aqui vários números primos, né? 7 já vi que não é. 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, não, 29. Então pronto, se você for ver aqui, 809 ele não é divisível por 11. Eu vou usar uma calculadora para ficar um pouquinho mais rápido aqui, mas se fosse uma questão na hora ali da prova, teria que fazer todas essas divisões aqui. 17 também não é, 19 também não, 23, 29 também não. Então 809 é um número primo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse 4.045 é um número que tem dois fatores só. Então, o número de possibilidades está reduzido. A quantidade de divisores vai ser uma quantidade pequena.
Ah, mas tem um detalhe aqui. Olha só, repare que o enunciado está falando números inteiros, não está falando números naturais. Então podem ter números negativos também. Então, o 4045 pode ser. Quais são os divisores dele? 1, 5, 809 e 4045. Mas também todos os negativos aqui. Menos, 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 menos. Então, na verdade, a gente teria que checar 8 possibilidades diferentes. Aqui com B mais 1 e para o A mais C. 8 possibilidades diferentes. Bom, como todo matemático é preguiçoso, vamos tentar fazer isso de uma outra forma que dê menos trabalho do que testar 8 possibilidades diferentes. É só para ficar claro, as 8 possibilidades são as seguintes. A gente pega cada um desses números aqui e coloca aqui. Então, por exemplo, quando A mais C for igual a 1, B mais 1 vai ter que ser igual a 4045. Quando A mais C for igual a menos 1, B mais 1 vai ter que ser igual a menos 4045. Quando A mais C é igual a 5, B mais 1 igual a 809. A mais C menos 5, menos 809. E A mais C 809, menos 5. Não, 5. 5 menos 809, menos 5. 4045, 1. Menos 4045, menos 1. A gente teria que testar todas essas possibilidades aqui. E repara o seguinte, 1 vezes 4045, 4045. Menos 1 vezes menos 4000 também é 4000. Todas essas multiplicações aqui, se a gente fizer uma vezes aqui, são todas as multiplicações possíveis de números inteiros que vão dar 4045. Então a gente estaria testando todos esses valores aqui para A mais C e para B mais 1. E aí ver quais que vão dar certo. Parece muito trabalho, né? Então, a gente pode começar a testar esses aqui ou tentar partir para uma outra solução. Uma dica de uma solução é a seguinte: o que deu esse problema todo aqui, que tem todas essas possibilidades aqui? O problema foi que esse número aqui é um número grande. A gente até deu sorte dele ter um fator primo grande, que é o 809, mas mesmo assim, isso aqui ficou oito possibilidades diferentes. E reparem que esses dois números são números consecutivos, são números próximos. Então, isso daqui dá uma ideia para a gente de que a gente poderia, de repente, tentar subtrair essas duas equações. A gente fazer isso daqui menos isso daqui de cima, em vez de somar as equações. Porque somando as equações, a gente encontrou um número grande aqui desse lado. Então, vamos tentar subtrair. Subtraindo vai ficar A mais BC, A mais BC, menos, vou até botar entre parênteses para ficar bem claro aqui o que está sendo feito. AB mais C é igual a 2023 menos 2022. Subtraindo, né? Subtraindo isso disso aqui, igual a isso daqui menos isso aqui. Vamos expandir isso aqui tudo. A mais BC menos AB menos C é igual a 1. Se isso aqui der certo, vai ficar muito bom, porque agora a gente tem o númerozinho 1 aqui do lado, que é um número que tem menos divisores do que 4045. Agora, para fatorar isso daqui, a gente pode fazer exatamente o que a gente fez da outra vez. Vamos colocar o A em evidência aqui, juntar o A com o menos AB. Então vai ficar A que multiplica 1 menos B
E agora a gente vai juntar esse aqui com esse e colocar o C em evidência. Mais C que multiplica B menos 1 é igual a 1. E agora, o que acontece aqui? Aqui a gente ficou com B mais 1 e B mais 1. Isso facilitou a nossa fatoração. Aqui a gente tem 1 menos B e B menos 1, que não são iguais. Então, como é que a gente fatora isso daqui? É muito simples. Quando você pega uma subtração, por exemplo, x menos y, e você multiplica isso daqui por menos 1, isso daqui é igual a y menos x. Você inverte, na verdade, né? Sempre que você multiplica por menos 1, você inverte os termos da multiplicação. Então, a gente vai multiplicar por menos 1 para inverter os termos da subtração. Esse primeiro termo aqui a gente deixa do jeito que está. A que multiplica 1 menos b. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer isso daqui, por exemplo, c vezes b menos 1. A gente vai querer multiplicar isso daqui, é um macete, tá? Por menos 1 e multiplica por menos 1 de novo. Por que eu estou multiplicando duas vezes por menos 1? Porque, primeiro, se eu multiplico um número duas vezes por menos 1, o número permanece igual. E segundo, eu vou pegar um desses menos 1 aqui e fazer o chuveirinho aqui, fazer a distributiva. Jogar ele lá para dentro para inverter os termos da subtração. E sobrou o que aqui do lado de fora? Sobrou menos c, né? Menos 1 vezes c é igual a menos c. Então, isso daqui vai ser igual a menos c, que multiplica 1 menos b. Esses dois termos aqui, eles têm sempre exatamente o mesmo valor. Eu só mexi um pouco aqui, multiplicando por menos 1 duas vezes, para que este fator ficasse igual a esse fator. Então, esses são exemplos, são tipos de manipulação algébrica que você pode fazer para facilitar. Então, agora a gente vai colocar 1 menos b em evidência, isso aqui vai ficar a menos c vezes 1 menos b é igual a 1. Conseguimos uma outra fatoração muito melhor do que essa fatoração daqui. Né? Se eu tenho isso daqui é um número inteiro, e isso aqui também é um número inteiro, né? Porque ele fala que A, B e C são números inteiros. Então, um número inteiro menos um número inteiro vai dar um número inteiro. Um menos um número inteiro vai sempre dar um número inteiro. Então, quais são os pares de números inteiros que quando você multiplica eles vão ser igual a 1? Só tem duas possibilidades. 1 vezes 1 é igual a 1 e menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Só tem essas duas possibilidades. Qualquer outra coisa, se você botar um zero aqui, vai zerar o resultado final. E se você colocar um número maior do que 1, esse daqui vai ser maior, vai ter módulo maior do que 1 também. Então a única chance de você encontrar 1 no produto é com 1 e menos 1. Então aqui a gente só tem duas possibilidades: 1 e 1, menos 1 e menos 1. Então vamos lá, as nossas duas possibilidades são A menos C é igual a 1 e 1 menos B é igual a 1. A gente faz um sisteminha aqui. E a outra possibilidade é A menos C igual a menos 1, menos B igual a menos 1. Bom, dessa segunda equaçãozinha daqui, a gente tira o valor de B. Nesse caso aqui, 1 menos B é igual a 1. Então, nesse caso aqui, o B só pode ser igual a zero. 1 menos que número que vai continuar igual a 1? Só pode ser zero. E nesse caso daqui, o B, 1 menos B é igual a menos 1. O B vai ter que ser igual a 2. Qual é o número? Se você subtrair de 1, vai ser igual a menos 1. Só pode ser o 2, né?
Então a gente pode já ir resolvendo aqui. Vamos pegar essa equação que sobrou aqui. Vamos isolar uma das variáveis. Vamos isolar o c, que aí a gente vai usar a primeira equação aqui para ver. Então vamos pegar esta primeira equação aqui. Vamos isolar a variável c. A gente tem que a é igual a 1 mais c. Passamos o c para o outro lado, com o sinal trocado. Vamos passar esse 1 agora para o outro lado, com o sinal trocado. C é igual a quê? A menos 1. Vamos só botar umas barras aqui para a gente dividir bem os nossos casos, para a gente não se confundir. A gente está testando esse caso aqui primeiro. Se c é igual a menos 1, vamos pegar essa primeira equação aqui. A gente já chegou à conclusão de que b é zero. Ah, não precisava de nada disso. B é igual a zero, gente. Para que complicar? Se b é igual a zero, como é que ficam essas duas equações aqui? Esse aqui é igual a zero e esse aqui é igual a zero. Então as equações ficam c é igual a 2022 e a é igual a 2023. Então pronto, encontramos uma primeira solução. B igual a zero, ok. B igual a zero vai fazer esses dois termos serem igual a zero. C igual a 2022, A igual a 2023. Então, ok, essa já é uma solução válida. E agora a gente só tem mais um caso para testar. E agora sim a gente vai fazer aquilo de, vamos passar esse C para lá, e esse 1 a gente passa para o outro lado. Como é que vai ficar essa equação? Vai ficar A mais 1 é igual a C. Ou C igual a mais 1, né? Vamos escrever C igual a mais 1. Então, o outro caso que a gente quer investigar é esse. B igual a 2 e C igual a mais 1. Vamos pegar a primeira equação. AB mais C igual a 2022. B igual a 2, né? Então, esse primeiro termo aqui fica 2A, mais C é igual a mais 1. Então, já vamos substituir. Em vez de C, a gente vai escrever A mais 1. É igual a 2022. Temos uma equação só com a variável A, então essa equação deve dar o valor de A para a gente. 3A é igual a 2021. A é igual a 2021 divididos por 3. Só que 2021 não é divisível por 3. Então deu uma fração, não deu um número inteiro para A. A deu um número fracionário, então esse caso aqui não serve. Então o único caso que a gente tem é esse aqui mesmo. Resposta: A igual a 2023, B igual a zero, C igual a 2022. O que iria provavelmente acontecer nesse caso daqui se a gente fosse testar cada uma dessas 8 possibilidades aqui? Provavelmente, a única que daria certo é esta daqui. Por quê? Porque é quando b mais 1 é igual a 1, ou seja, b é igual a zero. A mais c igual a 4.000, exatamente, A mais c igual a 4.045. Essa seria a única possibilidade. Todas essas outras aqui a gente ia ter que ficar testando. Vamos testar essa daqui. Aí ia dar errado. Ia dar provavelmente números fracionários aqui em A e C. Então aí a gente ia eliminando todas as possibilidades. A única que daria certo seria essa daqui. E aí a gente encontraria a única resposta do problema, que a gente encontrou de uma forma muito mais fácil aqui. Então, quais são as lições aqui desse problema? Quando se tem números inteiros, tenta fatorar as expressões aqui com as letrinhas.
Tentem colocar isso daqui. Uma multiplicação de números inteiros é igual a um número inteiro. E aí você fatora o número inteiro e vê todas as possibilidades de multiplicação de dois números inteiros. E outra coisa, procure colocar desse outro lado aqui numerozinhos pequenos. Ou, assim, melhor do que números pequenos são números com poucos divisores. Que aí você tem poucas possibilidades. O 4045 é um número que tem 8 divisores inteiros, se você contar os positivos e os negativos. O número 1 é um número que tem dois divisores inteiros só, o 1 e o menos 1. Então, por isso que esse caminho daqui foi muito mais fácil. Então, pronto, resolvida a questão.